Eu processei, eu senti, eu registrei. Quero contar tudo pra vocês. Meu intercâmbio voluntário aqui em Nova York. Oiê! Começando uma série de vídeos aqui no canal com vários episódios sobre o meu intercâmbio voluntário aqui em Nova York. Agora que eu vivi essa experiência, eu processei, eu senti, eu registrei, eu quero contar tudo pra vocês, desde o processo da aplicação, como era a rotina de trabalho, a rotina de dias de folga, quero mostrar como era o meu dia a dia, quero falar sobre meus gastos e tudo que envolveu essa experiência que pode ser relevante pra se você quiser fazer alguma coisa parecida. Pra começar, eu queria dizer o porquê que eu decidi fazer esse intercâmbio voluntário, um pouco disso sobre tudo que eu tenho passado nos últimos meses está num dos últimos vídeos do canal em que eu falava sobre mudanças e abrindo meu coração. Mas hoje eu quero explicar um pouco melhor porque eu escolhi esse lugar específico e como foi a minha decisão de chegar até aqui. Desde o ano passado que eu tô me coçando pra fazer um outro intercâmbio voluntário. Se você não sabe, eu já fiz um intercâmbio voluntário através da Woodpeckers, que é a plataforma, o site onde eu encontrei essa vaga. E eu fui pra Montreal, no Canadá, onde eu fiquei um mês trabalhando num hostel no centro da cidade de Montreal. Uma experiência muito diferente do que eu tô vivendo agora. E desde então eu já sabia que eu gostaria de viver um voluntariado de alguma outra forma, em algum outro lugar, e tenho vontade de viver mais outros ainda na minha vida, então aguardem. Desde o ano passado eu tava sentindo vontade de fazer isso de novo, eu tava pensando até em fazer no Brasil pra sentir como era a experiência, mas por causa da pandemia eu não tava me sentindo segura, então eu achei melhor esperar. Assim que eu cheguei no acampamento pra fazer o intercâmbio de Camp Leader, que é um intercâmbio de trabalho remunerado nos Estados Unidos, tem vários vídeos aqui no canal também que você pode ver numa playlist que eu vou deixar aqui em cima. Assim que eu cheguei lá, eu pensei, por que não fazer um intercâmbio voluntário depois do meu intercâmbio de Camp Leader? Depois do intercâmbio de trabalho, a gente tem direito a ficar 30 dias nos Estados Unidos, que é um período chamado Grace Period, e eu tinha pensado em fazer desses 30 dias um intercâmbio voluntário em algum lugar. Então assim que eu cheguei, eu procurei no site da Woodpeckers vagas que tivessem coisas a ver com o que eu gostaria, que tivessem requisitos que eu estava buscando, que eu gostaria de viver uma experiência, e eu coloquei algumas opções na minha wishlist, que é assim, tem um outro vídeo aqui no canal explicando como faz pra usar, pra procurar uma vaga legal pra você, como usar os filtros do site, e selecionando vagas você pode deixar vagas que você gostou dentro de uma wishlist, de uma listinha que vai juntando vagas que você gostou pelo mundo, que uma hora você pode olhar lá e falar, agora eu vou. Então eu fui colocando algumas na minha wishlist, inclusive esse lugar que eu tô agora. Mas eu deixei pra lá. E eu fui vivendo o acampamento, fui vivendo as transformações, as mudanças, aquela experiência que foi mexendo muito comigo. Algumas oportunidades surgiram, ideias foram mudando e eu decidi que depois do meu acampamento eu ia fazer uma viagem. Então eu viajei com os meus amigos, alguns amigos do acampamento, depois eu fiquei um tempão em Nova York com outras pessoas e eu decidi que eu ainda queria ficar mais nos Estados Unidos para fazer o intercâmbio voluntário. Eu tive que sair dos Estados Unidos para trocar de visto, porque a gente só tem 30 dias para ficar nos Estados Unidos com o visto J1, que é o visto do trabalho remunerado do intercâmbio que eu estava fazendo, o intercâmbio de acampamento. Então, para não ficar ilegal aqui, eu tinha que sair dos Estados Unidos e entrar de novo com o visto de turista. Então, eu fui pro México, dessa vez eu fui para Tulum, fiquei 4 dias lá em Tulum, foi muito gostoso. Eu voltei para os Estados Unidos e entrei de novo com o meu visto de turista, que tem validade de ficar nos Estados Unidos por inicialmente 6 meses. Inclusive, nessa minha entrada nos Estados Unidos, uma coisa que aconteceu comigo que nunca tinha acontecido antes é que eu fui pra salinha da imigração. Eu acho importante contar pra vocês saberem o que aconteceu comigo, pra vocês evitarem que isso aconteça com vocês. Eu já falei sobre isso, inclusive, num vídeo que chama Manual do Grace Period, que eu também vou deixar listado aqui. Mas, assim, alguns oficiais de imigração, eles não sabem que a gente tem direito ao Grace Period. Porque no nosso visto, no nosso passaporte, no visto americano J1, a data de início e a data de fim é apenas a data do trabalho. Só que a gente tem direito, por lei, de entrar antes da data do trabalho até 30 dias e ficar depois da data do trabalho até 30 dias. Só que um oficial da imigração que não sabe disso, ele vai pegar o seu passaporte e ver o seu visto e vai parecer que você tá ilegal. Então é legal você ter saber explicar isso, perceber se ele tá com essa dúvida e conseguir explicar isso pra ele. E também eu sugiro você ter um papel da imigração, um papel do site do governo americano, do site do J1, do visto J1, pra você conseguir explicar isso pra ele, mostrar isso pra ele caso seja necessário. Eu consegui explicar isso, foi entendido por um outro oficial entrou na conversa e ele sabia do Grace Period, então ele entendeu. E aí eu segui minha viagem tranquila. Já falei num outro vídeo sobre intercâmbio voluntário que a gente pode usar o visto de turismo pra fazer isso, então eu estou aqui como visto de turista. Não é legal você falar na hora da imigração que você vai trabalhar, porque eles podem entender que você tá querendo trabalhar ilegalmente, de alguma forma assim, então eu falei que eu ia vir ficar num retiro de yoga, porque na época eu achava que era só um retiro de yoga, inclusive, por 45 dias aqui nos Estados Unidos, e eu tinha o comprovante
de que eu tava vindo pra cá, do site da Woodpeckers. Eu tinha os e-mails que eu troquei com o meu chefe, dizendo que eu ia vir pra cá e tal. E eu tinha como provar, eles poderiam até ligar aqui se eles quisessem, porque eu tinha isso, né, combinado e certo. Agora, onde eu estou e por que eu escolhi esse lugar? Eu estou num retiro espiritual budista, que fica no estado de Nova York, mais ou menos 2 horas de New York City. Dá pra ir pra lá nos dias de folga, isso é bem legal. Quando eu estava procurando por uma vaga, eu queria um lugar que tivesse um quarto privativo. Gente, sério, esse quarto todinho meu. Ai, é muito bom. Tem uma janela maravilhosa aqui de frente pra mim, que eu vou colocar um vídeo pra vocês verem, porque, ai, é muito gostoso esse lugar. No meio da natureza, e que tivesse as 3 refeições, e esse viés espiritual que eu queria muito. Um lugar que tivesse o yoga ou meditação, algo assim, porque eu tava precisando me recolher. Eu sei o quanto esse tipo de artes que curam, né, se chamam healing arts, as artes que curam, esse tipo de medicina alternativa, me faz bem. Meditação, yoga é uma coisa que eu sou apaixonada. Então, eu coloquei isso como requisito na hora de encontrar uma vaga pra mim, e esse lugar apareceu com todas as coisas que eu queria. Eu sinto que foi muito um pouco do universo me ajudando também, sabe? Eu acredito que nada na vida é por acaso e que o universo me leva aonde eu preciso ir. E eu acredito muito na lei da atração também, mas isso vai ficar pra outro vídeo. Então esse lugar foi amor à primeira vista. Era uma região dos Estados Unidos que eu sabia que eu ia conseguir observar o outono, porque eu sei que aqui as árvores trocam de cor e tal, no Nordeste, nos Estados Unidos, o outono tem aquele outono típico, maravilhoso das árvores trocando todas de cor e depois caindo as folhas. Eu observei isso tudo de pertinho. E esse centro, ele foi idealizado por um Rinpoche. O que é um Rinpoche? Dentro da religião budista tibetana, dentro da religião budista, Rinpoche é a reencarnação de um lama, que é o mestre espiritual da religião. Quando aconteceu o 9 de setembro aqui nos Estados Unidos, o Rinpoche, que fundou esse centro, ele olhou para essa região dos Estados Unidos e ele pensou que é esse lugar que as pessoas que aqui cercam, que as pessoas desse país em geral, precisaria de um lugar para curar traumas, tristezas. Demorou 15 anos para ele conseguir começar a construir esse lugar. Foi todo feito de doações de estudantes dele, pessoas que seguem ele na religião, e é uma organização sem fins lucrativos. A construção terminou em 2018, desde que a situação do Covid vem melhorando, as vacinas e tal, eles estão funcionando. Todo fim de semana vem um grupo de pessoas diferentes participar de algum programa, fazer algum programa. Então, não é que esse centro tem os professores. Qualquer pessoa que tem um grupo de yoga, um grupo de tai chi, que gostaria de trazer os seus alunos ou reunir um grupo de pessoas com um propósito, um workshop para aprender alguma coisa, pode vir fazer esse programa aqui. E os programas duram de sexta a domingo. Então, já teve programa de yoga, de budismo, yoga kundalini, que é um tipo diferente de yoga, teve de chakras, alinhamento de chakras, já teve de tai chi chuan, de qigong, de várias coisas desse tipo. Várias dessas artes que curam. E durante a semana não tem evento, mas qualquer pessoa, você, eu, qualquer ser humano que quiser vir passar uns dias aqui, como se fosse uma pousada, sabe? Pode. Então eles recebem pessoas e aí tem todas as alimentações inclusas aqui, porque é um lugar bem afastado, no meio do nada. A vaga desse trabalho voluntário é para ajudar na cozinha, na limpeza e na organização. Então a gente ajuda o chefe a manter a cozinha organizada, a lavar a louça enquanto ele cozinha, a servir os hóspedes, a dispor a comida, a cortar os legumes, organizar tudo bonitinho, preparar a comida, servir e depois arrumar a cozinha. Uma cozinha profissional, industrial. Eu nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar numa cozinha dessa, então foi super legal aprender isso também. A gente limpa os quartos e as áreas públicas daqui do centro também. Tem uma equipe de limpeza que é contratada para fazer uma parte da limpeza que é mais pesada. Pra gente, são 5 voluntários que eles têm aqui de cada vez. A gente não consegue limpar tudo, seria demais, pra ser sincera. Eles têm também uma equipe de limpeza que eles contratam, mas a gente faz uma parte da limpeza também. E mantemos um lugar organizado, a gente mantém ele arrumadinho. Quando os guests estão aqui, principalmente, a gente mantém tudo em ordem. Eles levam muito a sério manter o lugar muito limpo e organizado. Isso é uma filosofia daqui, uma exigência da nossa chefe, então tudo fica pristine, como ela fala. Eu vou fazer um vídeo explicando como é a minha rotina e também um vídeo mostrando a minha rotina, então isso vai ficar mais pra frente. Esse centro é um centro budista, mas é importante dizer que eles não exigem que você seja budista, eles não exigem que você queira aprender sobre, não tem nenhum tipo de pressão nesse sentido. Todo dia de manhã tem meditação. Se você quiser aprender sobre budismo, tem milhões de livros na biblioteca. Se você quiser conversar, todos os meus chefes são praticantes de budismo há muitos anos. Eu perguntei várias coisas pra eles, mas se eu não quisesse perguntar, não quisesse saber de nada, ninguém ia se importar, desde que eu
respeite, tem muito respeito pelas duas partes, sabe? Tanto eu respeitar a religião deles e as escolhas e o espaço do jeito que é, quanto eles respeitarem o fato de que eu sou como eu sou. Eu, por exemplo, quis super estudar o budismo desde que eu cheguei aqui, peguei livros pra ler, conversei com eles, participei das aulas, participei de um dia que o Rinpoche veio aqui, ele só vem 2 vezes por ano. E isso foi super especial, porque eu estava aqui justamente quando ele veio. Então, senti que foi um outro presente do universo pra mim e foi super legal participar, sentir aquela energia e ver como funciona esse lado mais religioso, mas o budismo você também pode levar como uma filosofia de vida. E eu tô me apaixonando sobre os ensinamentos práticos que dá pra aplicar do budismo na minha vida, sabe? É simplesmente como levar uma vida mais leve, mais feliz, em relação a relacionamentos, a sentimentos, a apego e como ter uma vida melhor, sinceramente. O lado filosófico, assim, eu tô levando 100%. E tem eu, a pessoa que tá tentando aprender sobre tudo, e tem pessoas que estão aqui só porque querem estar aqui, sabe? Não necessariamente estão interessados no budismo, não participaram das aulas, não estão lendo o livro, não estão fazendo pergunta, e tá tudo bem também. Cada um se respeita, é ótimo, maravilhoso. Porém, queria só deixar um recadinho assim, que eu não consigo não falar isso do meu coração. É muito legal quando a gente se abre pra outras experiências, pra conhecer coisas novas, uma perspectiva diferente. Ouvir sobre o budismo, por exemplo, mesmo que você não queira praticar, não queira aprender, ouvir sobre algo que seja fora da sua zona de conforto, pode agregar algo muito legal na sua vida, sabe? Então você não precisa estar super interessado em aprender e tal, mas estar aberto pra experiências novas é tudo. E como foi o processo para me candidatar aqui? Eu já tinha separado alguns lugares no site da Woodpeckers. Quando eu decidi que eu queria aplicar, eu paguei a taxa da Woodpeckers, que com o meu cupom você tem $10 de desconto, e que você não precisa pagar essa taxa para ver as vagas que estão disponíveis. Você só precisa pagar essa taxa quando você decidir que você vai aplicar em uma vaga. Esse pagamento, essa taxa vale por 1 ano e meio. Então eu poderia, por exemplo, sair daqui e viver um outro voluntariado em outro lugar dos Estados Unidos ou em outro lugar do mundo sem ter que pagar essa taxa de novo. Então você pode viver quantas experiências você quiser pela Woodpeckers dentro desse 1 ano e meio. Antes de aplicar, eu conversei com pessoas que já tinham vindo pra cá. Então é muito legal que no site da Woodpeckers você consegue ver pessoas que já vieram, que deixaram um review, pessoas que já trabalharam aqui como voluntário. Você pode mandar uma mensagem pra essa pessoa e para conversar. Então eu conversei, perguntei se ela recomendava um lugar, como tinha sido a experiência, como era mais ou menos o trabalho e tal, pra ter certeza que eu não estava caindo numa furada. E aí depois da pessoa me dar um sinal verde, eu apliquei pra minha vaga. Só que eles demoraram vários dias pra responder. Na verdade, eles não me responderam. Passou 4 dias, 5 dias e ninguém me respondeu. Eu liguei pra cá, porque eu queria muito vir aqui. Então eu tava muito dedicada a fazer isso acontecer. Eu ia tentar o máximo que desse, sabe? Então eu liguei aqui, eu encontrei o telefone no Google, expliquei, né, quem eu era, que eu tinha encontrado a vaga na Woodpeckers, mas que eu tinha aplicado, que eu não tinha recebido resposta, eu queria saber se eles estavam abertos pra isso, ou se a vaga tava lá, mas eles não estavam recebendo ninguém. E eles falaram que estavam sim interessados, só que eles estavam muito ocupados por causa de um evento que eles estavam tendo aqui. Não tinham tido tempo pra parar e responder as aplicações. Aí eles me pediram pra mandar um e-mail pra gente marcar uma entrevista, e eu mandei o e-mail, a gente marcou uma entrevista pra alguns dias depois. A entrevista foi pelo Zoom, foi em inglês, obviamente. Eles falaram um pouco sobre o lugar, falaram sobre a vaga, sobre o trabalho e perguntaram um pouco de mim também, pra eu falar um pouco de quem eu era, por que eu tinha escolhido aplicar nesse lugar, por que eu gostaria de vir pra cá. E se eu tava ciente que a comida daqui era vegetariana, e tava tudo bem pra mim, e que era um centro espiritual, que eles gostariam de deixar isso, assim, claro, porque é um centro espiritual e é no meio do nada. Então se a pessoa tá procurando bagunça, festa e cidade e ela não vai encontrar isso aqui. Então é legal a pessoa tá ciente pra onde ela está indo. E aí eu fiz algumas perguntas também, por exemplo, eu perguntei pra confirmar sobre as refeições, né, que tava escrito no site que tinham 3 refeições por dia, eu queria confirmar. Perguntei sobre o quarto, se era privativo mesmo. Perguntei se eles poderiam me buscar na estação de trem ou no ônibus quando eu chegasse. Perguntei se dava pra ir pra Nova York em algum dia de folga, porque eu pensei que isso poderia ser alguma coisa que eu quisesse fazer, e eu fiz, inclusive. Imagino que seja uma coisa que alguém que venha pra cá queira fazer também. Ir pra lá nos dias de folga, se daria pra fazer isso, eles disseram que sim. E falei que eu tinha aplicado pra 1 mês pelo site da Woodpeckers, mas que eu tinha interesse em ficar mais. Só que eu ainda ia decidir por causa de outras questões da minha vida e se tudo bem pra eles. Eles falaram que tudo bem, que depois que eu chegasse, assim que eu soubesse, eu poderia avisar quanto tempo mais eu gostaria de ficar. Terminamos a ligação e aí, alguns dias depois, eu recebi um e-mail recebendo o convite pra vir pra cá. Confirmei a minha estadia pela Woodpeckers, isso é muito importante, que você confirme pela Woodpeckers, pelo site da Woodpeckers, quando você recebe a confirmação, a pessoa te fala que você aceitou, vai aparecer na Woodpeckers também pra você confirmar que você tá com essa trip confirmada, sabe? Que
tá tudo certo. Porque aí se acontecer qualquer coisa, a Woodpeckers cuida de você, tem um seguro da Woodpeckers, que eu já expliquei aqui em um outro vídeo, e ficam com tudo mais certinho, sabe? Mais protegido, é mais segurança pra quem tá participando. E eu fiquei super feliz, super animada que tinha dado certo, porque eu queria muito vir pra cá, tava sentindo um chamado muito grande, sabe? Eu tava precisando de passar esse tempo na natureza, me voltar um pouco pro meu espiritual, pra cuidar um pouco de mim, e esse lugar tinha tudo que eu precisava pra me reencontrar, me reconectar, e foi incrível. Eu vim pra cá de ônibus, então de Nova York, né, da cidade de Nova York, dá pra vir de ônibus e de trem. Eu vim de ônibus a primeira vez, depois eu descobri que de trem era mais barato, e que tinha mais opções de horários, então tem as duas opções. E no próximo episódio eu vou explicar pra vocês um pouquinho da minha rotina de trabalho aqui no meu intercâmbio voluntário. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm vontade de fazer um intercâmbio voluntário também. Um beijo e até o próximo vídeo. O nome desse lugar é Dharmakaya Center for Wellbeing. Dharmakaya, centro de bem-estar, digamos assim. Mas, por favor, não venham pra cá se vocês não estiverem muito comprometidos a se dedicarem, sabe? Eu tenho um pouco de receio de divulgar e aí vir alguém aqui fazer, sei lá, bagunça ou procurar uma várzea e acabar ficando feio pra mim. Então, se vocês estão vindo por indicação minha, e sejam ótimos voluntários, pelo amor de Deus, hein? Eles são muito legais. Esse lugar deixar de existir, deixar de receber voluntários, muita gente vai perder a oportunidade de viver isso. Então, ó,